Olá, gente, graça e paz. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Última aula dessa semana da nossa sequência de aulas sobre as Sagradas Escrituras. Nós estamos nos preparando para o grande evento do dia 15 online, a Bíblia. E olha, o que nós já tivemos de conteúdo das últimas 2 semanas já vale um curso bíblico, tá? Vai chegando aí, me fala se o sinal tá bom, se o áudio está chegando bem, por favor, para que eu organize da melhor maneira aqui para lhe atender da forma que você merece e precisa, porque o propósito é que você compreenda o conteúdo que nós estamos compartilhando. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Deus abençoe. Manda o link da live para alguém, deixa o seu like, porque quando você deixa aí o seu legal, você comunica à plataforma que o conteúdo é relevante e ela disponibiliza o conteúdo para outras pessoas, para mais pessoas, tá bom? Então vai chegando aí, seja bem-vindo, Deus abençoe todo mundo. Vamos lá? A divisão literária da Bíblia é o tema da nossa aula de hoje. Se você não assistiu às aulas anteriores, busca aí que você vai tê-las. Algumas delas já foram encaminhadas para a nossa comunidade bíblica Teleios, que você pode ser um residente, é só assinar, vai lá no nosso Instagram, que você clica lá no link da bio e se inscreve na nossa comunidade bíblica Teleios. Todos os nossos cursos bíblicos estão lá, aulas extras que eu estou disponibilizando, tá bom? E aqui você está. Nós estamos nos preparando para o evento do próximo dia 15, 20 e 30. A Bíblia. Eu quero que você se inscreva para este evento. Por quê? Além do conteúdo que nós estamos te dando ao longo dessas 3 semanas que antecedem o evento, no dia do evento, eu vou disponibilizar um lote de inscrições para a mentoria bíblica. Não vai ser um lote muito amplo, tá? Então eu quero que você já esteja nos grupos inscritos, porque quem estiver vai receber o link da inscrição um pouco antes daqueles que não estiverem. E aí você vai ter acesso a alguns mimos, alguns presentes que nós estamos reservando para você e vai ser bom demais. Então se inscreve agora aí, o link está subindo. Ou você vai lá no Instagram e digita a palavra eu quero, porque aí você vai receber o link no seu direct, tá bom? Vamos lá. Gente, primeiro, eu tenho dito sempre e com bastante frequência que a Bíblia não foi escrita na ordem em que os livros estão organizados como nós temos na nossa Bíblia, tá? Numa das lives dessa semana, das aulas, eu mencionei que a Septuaginta, ou chamada versão dos 70 sábios, cuja tradução do hebraico para o grego se deu por volta dos anos 200 a 300 a.C., e visava alcançar os judeus que viviam no Egito, bem como os judeus da diáspora, da dispersão, que precisavam ter acesso à cultura do seu povo e que estavam há tantos anos e séculos distantes da terra de Israel, que já não tinham mais contato nem com o hebraico, língua mater do povo de Israel, nem com as tradições judaicas. Então, essa tradução foi feita para alcançar este povo, israelitas, judeus, da diáspora, do pós-cativeiro e que estavam em outras terras. Por volta do 1º ao 2º século, foi então traduzida a Vulgata,
literalmente vulgo, ou aquilo que é comumente falado pelo povo, tá? Visando alcançar o povo comum com o conhecimento do texto bíblico. Foi na tradução da Vulgata que a Bíblia ganhou esse formato de organização dos livros por agrupamento. Eu chamo de tomos, tá? E esses agrupamentos foram feitos com base no estilo literário de cada livro. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vale lembrar, gente, enquanto você se inscreve aí para o evento do dia 15, vale lembrar que o Antigo Testamento se desenvolveu num período de aproximadamente 1000 anos. As escrituras sagradas hebraicas estavam subdivididas em 3 grupos. A lei, que no hebraico é a Torá, os profetas, chamados de Evim, e isso inclui o que nós conhecemos como profetas maiores e profetas menores, e a terceira parte da escritura hebraica era o Ketuvim, que Jesus, em Lucas capítulo 24, Lucas escrevendo, no capítulo 24, chama de os escritos. Isso incluía o que nós conhecemos como poéticos, históricos, porque eles estão relacionados à história de Israel. Uma outra observação da Bíblia hebraica é que ela tem uma diferença de 22 livros para 39, ou seja, na nossa Bíblia há 39 livros. Na Bíblia hebraica, 22 no Antigo Testamento. Mas por quê? Houve omissão, acrescentou, nós acrescentamos, tá vendo aí que a Bíblia foi alterada? Não. Calma lá. Desacelera. Desacelera. A verdade é que os livros que na nossa Bíblia aparecem como primeiro e segundo, na Bíblia hebraica aparecem como um só livro, como por exemplo, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias, Jeremias e Lamentações, todos esses formam um só livro na Bíblia hebraica. E os 12 profetas menores que formam um só livro. Tá? Já na Vulgata, o livro de 1º, 2º Samuel, 1º e 2º Reis se tornaram 1º, 2º, 3º e 4º Reis. O conteúdo é o mesmo. A disposição e a organização é que diferencia. Então, a organização da Bíblia por agrupamento de livros, como nós conhecemos hoje, se deu para facilitar a compreensão do leitor comum. Eu já disse a vocês, por exemplo, clica aí no link, se inscreve para a nossa aula do dia 15, vai, não perde oportunidade. Semana que vem eu tenho uma série de aulas com vocês aqui, meio-dia, e uma delas nós vamos estudar um livro de um profeta, como a gente faz na mentoria bíblica. Você vai ver como a mentoria bíblica é minuciosa, minudente, extraordinária, profunda, para você entender como ela funciona. Então se inscreve aí e no dia 15 nós teremos um evento estratosférico, tá bom? Se inscreve aí no link, vamos lá. Então, como chegou até nós? De que forma foi organizado? Eu disse a vocês, por exemplo, numa das aulas passadas, que a divisão entre Antigo e Novo Testamento é relativamente recente em relação à história bíblica. A divisão em Antigo e Novo Testamento se deu por volta do ano 1250. E eu disse isso numa aula semana passada. A divisão em capítulos se deu ali no mesmo período. Em versículos, no Antigo Testamento foram os massoretas que dividiram em poemas, estudiosos, praticantes, expositores, especialistas no Antigo Testamento, iniciaram o processo de divisão do Antigo Testamento em porções menores para facilitar a memorização.
Já a divisão em versículos do Novo Testamento se conclui quase no ano da invenção da prensa, 1445. Tudo isto para facilitar a compreensão, bem como a memorização por parte do leitor comum. Então, esta é a razão pela qual os livros da Bíblia não estão organizados em ordem cronológica. Então, nós temos o Antigo Testamento, do ponto de vista literário, dividido em 5 agrupamentos de livros, embora boa parte dos estudiosos falem de 4, e eu vou lhe explicar isso. O primeiro agrupamento de livros é o que nós conhecemos como Torá, Lei, Pentateuco. Vai de Gênesis a Deuteronômio. O Pentateuco trata especificamente do surgimento da nação de Israel, a sua história, a organização da sua estrutura legisladora. Então trata dos fundamentos da nação de Israel. O segundo agrupamento de livros do Antigo Testamento são os livros históricos, que vão de Josué a Esté. Se você assistiu à aula de ontem, você percebeu que o livro de Esté, pela ordem cronológica, deveria estar lá perto do livro de Malaquias. Como o livro de Malaquias foi arrolado entre os profetas e o de Esté é um livro histórico, ela veio cá para o grupo dos livros históricos, tá? Que tratam da entrada em Canaã, a divisão das terras, o período teocrático, que envolve o período dos juízes, cerca de 400 anos, período monárquico, né? O surgimento e queda de dinastias reais, a divisão do reino, a queda de Israel, o reino do norte, pela espada da Síria, o cativeiro de Judá, reino do sul, pela espada de Babilônia, a volta dos judeus do cativeiro para a sua terra, tudo isso está no agrupamento dos livros chamados históricos. Ok? Vou pedir para subir aí o link do evento do dia 15. Vou pedir para disparar o link aí, para você se inscrever, porque você não vai perder essa oportunidade. Estudar a Bíblia, aprender a estudar a Bíblia, aquilo que eu disse na live anterior. É muito importante se preocupar com quem você está estudando a Bíblia. É muito importante, tá? Terceiro agrupamento de livros do Antigo Testamento são os chamados livros poéticos. Vai do livro de Jó até o livro de Cantares de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos. Vale lembrar que pela ordem cronológica, e eu disse na aula de ontem, o livro de Jó estaria lá entre o livro de Gênesis e o livro do Êxodo. Então o livro de Jó é novelesco, é uma poesia, é uma parábola, não é um fato real? Não, não é essa a questão. A questão é que o livro de Jó e a mentoria bíblica te ensina isso? Que maravilha! A mentoria bíblica te ensina isso, tá? O livro de Jó foi escrito de uma forma extraordinariamente organizada, como se fosse uma peça teatral. Ele tem quadros, ele tem sessões extraordinárias. Então, por isso, ele vem para a lista dos livros poéticos, com os Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Ok? Aí nós temos o quarto agrupamento de livros, que são os profetas maiores. Como eu disse no início, muitos dividem o Antigo Testamento em 4 partes. Então aqui eles chamam de os profetas e subdividem profetas maiores e profetas menores. Para facilitar a compreensão para aqueles que estudam comigo, os residentes da nossa comunidade,
Eu aumento o leque e aí nós temos profetas maiores e profetas menores. A mesma informação com menos itens. Tá? Então os profetas maiores vão de Isaías até o profeta Daniel. E a quinta divisão, os profetas menores, que vão de Oséias a Malaquias. Se a gente tomar isso ao pé da letra por ordem cronológica, todos os profetas de Israel desenvolveram o seu ministério dentro daquela lista dos livros históricos. Então nós teríamos que inseri-los nos períodos dos livros históricos. Tá certo? Mas para facilitar a compreensão, repito, eles foram agrupados por estilo para que o leitor comum tenha melhor e mais facilmente a compreensão do texto sagrado e do texto bíblico. Tá bom? Clica aí no link, eu vou pedir novamente o link do evento do dia 15, para você não perder a oportunidade de estarmos juntos estudando a Bíblia. La Bíblia. Tá bom? Vamos ao Novo Testamento. A divisão literária do Novo Testamento. É bom lembrar, o Novo Testamento está subdividido em 4 partes. Vou explicar isso. Enquanto o Antigo Testamento demandou aproximadamente 1000 anos para ser escrito, o Novo Testamento foi escrito aproximadamente entre o ano 45 e o ano 100 da era cristã, da era comum. E foi escrito no grego koiné, que era o grego comum, o grego vulgar, o grego popular daquele tempo. Agora nós vamos observar o seguinte: quais são os agrupamentos de livros do Novo Testamento? O primeiro, biografia. São os 4 evangelhos que tratam de maneira específica da vida e do ministério do Senhor Jesus, com algumas expectativas diferentes, porque cada autor está escrevendo para um público diferente. Eles não escreveram para o mesmo público. Por exemplo, Mateus escreve para os judeus. Por isso ele apresenta Jesus como rei. Começa o livro com a genealogia até Davi, porque a preocupação de Mateus é provar para os israelitas e judeus do seu tempo que Jesus é descendente de Davi, que ele é da tribo de Judá, que ele é rei legítimo. Esta é uma preocupação que o povo de Israel tem ao longo da história, de não permitir subir ao trono alguém que seja ilegítimo para reinar. Então, o cuidado de Mateus é de construir essa tese para apresentar Jesus como rei legítimo. Já Marcos, que também escreve para os israelitas, mas ele escreve para os israelitas da diáspora, da dispersão, que eram servos e ou estrangeiros onde habitavam. Daí o símbolo de Jesus no Evangelho de Marcos é o boi, animal de serviço, que era uma forma que Marcos utiliza para fazer com que os judeus espalhados pelo mundo de então se identificassem com Jesus, apresentado como servo, como estrangeiro. Entende? Mas é biografia, por isso que as narrativas ganham perspectivas diferentes por causa do público a quem ela se destina. Já Lucas escreve para os gregos, intelectuais, pensadores. Por isso Lucas apresenta Jesus como filho do homem, porque a abordagem tem essa necessidade. E você ainda está em dúvida do evento do dia 15? Ah, pastor, quanto conhecimento! Eu queria conhecer um pouco assim, eu queria conhecer metade. Quer? É só aproveitar cada oportunidade que você tem de aprender a Bíblia. E uma delas é dia 15 de julho, se inscrevendo para a nossa mentoria bíblica, para nosso evento do dia 15 online,
gratuito, tá? Você se inscreve, recebe o link aí, clica no link, se inscreve, programa para estar com a gente, vai ser bom demais. E lá no evento eu vou abrir um lote de inscrições para a mentoria bíblica. Não vai ser um lote grande. Se inscreve para você ter prioridade, tá? E João, o quarto evangelista, que escreve para os romanos, apresentando Jesus como Deus, frente ao panteão de divindades que Roma adotou de todas as nações que ela colonizou, dominou, subjugou. Vem João apresentando Jesus como o Verbo que estava com Deus desde o princípio e que era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí está a biografia. O segundo grupo de livros, ou a segunda categoria de livros, porque não é um grupo, do Novo Testamento, são os livros históricos, ou o livro histórico, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, que trata do primeiro período da Igreja Primeva, a expansão do Evangelho pela África, Europa e Ásia, nos dias da Igreja Primitiva. Então, Atos dos Apóstolos, um livro escrito por Lucas, um perito, um intelectual, um doutor, que está falando sobre os valores da igreja, da história da igreja. O quarto grupo de livros do Novo Testamento são as epístolas, que vão desde a epístola de Romanos, de Paulo aos Romanos, até a epístola de Judas. As epístolas são divididas em 4 grupos. Primeiro grupo, epístolas eclesiásticas. Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, são chamadas de epístolas eclesiásticas. Por quê? Porque elas foram direcionadas às igrejas específicas que são mencionadas no seu próprio título. São epístolas de um pastor escrevendo para a igreja. O segundo grupo de epístolas são chamadas de epístolas pastorais. 1ª e 2ª de Paulo a Timóteo, a epístola de Paulo a Tito e a epístola de Paulo a Filemon. Por que pastorais? Porque é o apóstolo Paulo escrevendo para pastores da igreja, dando-lhes orientações específicas. O terceiro grupo de epístolas são chamadas de universais. Por que universais? Porque elas não foram dirigidas a uma igreja em específico. Foram dirigidas às igrejas do seu tempo. Aí estão a epístola de Tiago, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João, 1ª e 2ª epístola de Pedro e a epístola de Judas. E o quarto grupo das epístolas, que é na verdade uma epístola, a epístola aos Hebreus, cujo autor, escritor, não se identifica e que é considerado uma diatribe, ou seja, uma tese, uma argumentação que visa convencer alguém, uma banca analisadora, de que aquele princípio é fundamental. Então a construção é feita de maneira extremamente abalizada, por isso ele cita tanto o Antigo Testamento, porque é um texto mais científico, mais acadêmico, visando provar que todos os ritos do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. E para a gente concluir a aula de hoje, você vai clicar no link que está subindo aí, se inscrever para o evento do dia 15 agora, e você não vai perder a aula de segunda-feira, porque ela está extraordinária, tá bom? Clica no link. Último livro, último grupo de livros, que na verdade é um livro do Novo Testamento, é o livro da profecia, um livro profético, revelação do Apocalipse. Aí está a divisão literária do texto. Você não pode dizer que não teve oportunidade de conhecer a Bíblia. Se você disser, está pecando, tá bom?
Então, Deus abençoe você, fica com a gente, clica no link aí, tá? Hoje tem integralidade. Se você não assistiu o segundo às 18 dessa semana, tá aí no canal. Se você não assistiu o Caminho de Emaús dessa semana, está no canal. E hoje tem integralidade, 18 horas. Espero você. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Te espero segunda-feira na aula de meio-dia e no evento do dia 15. Vou dar mais 30 segundos aí para o link subir e você clicar aí, se você não clicou ainda, e se inscrever para o nosso evento do dia 15. Deus abençoe.